Então, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa TPC de Ciências da Natureza, da Diretoria de Itapecerica da Serra. Estamos começando agora nossa TPC de Ciências, Natureza e Matemática. Eu sou Veridiana, da PCNP de Física. Nós ainda estamos precisando dos outros PCNPs da área da Ciências da Natureza e de Matemática. Por favor, se candidatem e me ajudem. Outra coisa importante que eu quero falar com vocês é agradecer pelas avaliações que vocês fazem, sempre que a gente deixa lá no final da TPC. As avaliações que vocês deixam para a gente são muito importantes e assim ajuda o nosso trabalho também. E o nosso trabalho que é feito para auxiliar, para ajudar e trabalhar com vocês. Por nossa TPC de hoje, a gente vai falar sobre o IDEB, Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra, a TPC do dia 14/4/2021, anos finais de ensino médio, a TPC de Ciências da Natureza e Matemática. O tema do nosso ATPC é um olhar interdisciplinar entre os descritores e as habilidades essenciais. Os descritores, não sei se todos já ouviram falar, as habilidades essenciais vocês já estão cansados de ouvir, não é isso? Então, a gente vai fazer uma relação entre eles. Será que dá para a gente trabalhar com os descritores e as habilidades essenciais juntos? Objetivos da TPC de hoje. A gente vai explorar o site do SAEB e do IDEB, né? É o site do IDEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e ver os índices do IDEB, onde encontra-se o boletim com as informações da sua escola. O índice das informações que contém a sua escola em relação ao IDEB. O segundo objetivo é compreender a importância dos níveis de proficiência do boletim da escola e os diferentes níveis em que os alunos se encontram. Discutir estratégias dentro do seu componente curricular voltado para o apoio da competência leitora e escritora. Os conteúdos que vamos trabalhar é o SAEB, os descritores do SAEB e as habilidades essenciais. Recursos utilizados, um vídeo tutorial do IDEB, feito pelo nosso PCNP Wagner, o site do INEP, onde nós pegamos o boletim com as informações dos índices da escola, o site da EFAP, onde a gente pega as habilidades essenciais e os recortes das apostilas do caderno do aluno, e o boletim SAEB, INEP. A nossa primeira atividade, eu já preciso da participação de vocês, quem queira falar. Vamos refletir. Você conhece o boletim IDEB, SAEB da sua escola? Qual a importância desse conhecimento para nós professores? Por favor, interajam no chat. E quem quiser falar comigo aqui agora ao vivo, levanta a mãozinha, por favor. E pode falar, por favor. Se você conhece o boletim IDEB, SAEB da sua escola. Bom dia, professora Alita, aqui de Juquitiba. Não sei se está me escutando. Bom dia, Alita. Estou te escutando perfeito. Então, eu acredito que tanto o IDESP como o outro, né, é um norte para nós, né? Para nós, professores, ter um norte a seguir com os alunos. E na sua escola, você já viu o boletim SAEB da sua escola? O boletim Com certeza, eu já vi, sim. Aqui nós sempre vemos, sempre trabalhamos com ele, né? Sim. E aí a importância é um norte, eu concordo. Obrigada pela sua participação. Mais alguém, assim como a Lita, quer falar? Nós temos aqui a professora Caroline, que ela diz que ela conhece, que é importante para alinharmos as estratégias do ensino e aprendizagem dos nossos alunos e professores. Temos também a professora Carla, que diz que todo ano é realizada uma reunião para mostrar e elaborar dados para sanar dificuldades. O professor Jonathan diz que é um aplicativo que diz se as estratégias estão funcionando. A professora Edna é importante como sinalizador do desenvolvimento e aprendizado dos estudantes. O professor Jorge diz: os boletins têm como finalidade a análise das habilidades. Com essa ferramenta é possível traçar estratégias de retomada de habilidades em que os alunos tiveram maiores dificuldades. Eu acredito que é para verificar o avanço, né, como que está a educação
e para também estabelecer as metas e entender se os métodos que estão sendo aplicados na escola está surtindo efeito e se está ajudando no avanço dos alunos. Perfeito. Obrigada pela participação de todos, foram muito ricas as participações. Esse ano, ano de 2021, é ano da avaliação da Prova Brasil, né? Onde vamos medir esses índices de novo. As escolas da nossa região se encontram mais ou menos, esse nível de proficiência em que encontram os nossos alunos, realmente é um fator importante para nivelar o nosso trabalho e construir novas ações para que ou eles continuem nesse nível ou que eles avancem esse nível. A partir desses índices, pensar em estratégias e ações para tentar melhorar esses resultados, né? Aqui tem um vídeo explicativo do nosso PCNP Wagner, explicando como a gente entra no site do IDEB e vê o boletim da sua escola. IDEB. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, conhecida como IDEB, é um indicador formado pelos resultados de dois importantes conceitos para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações do SAEB. SAEB. Por meio de provas e questionários, aplicados periodicamente pelo INEP, o SAEB permite que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país, de modo a oferecer subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas com base em evidências. Acessando os dados da sua escola pelo site do INEP. Acessando o portal do INEP, vá até o menu Educação Básica. Aqui você encontrará os links do IDEB e do SAEB. Vamos iniciar pelo IDEB. Aqui escolheremos IDEB por escola. Chegaremos na página de acesso às informações da escola procurada. Temos duas maneiras de conseguir essas informações. Primeiro, por código. Você utiliza o código vale 35 acrescido do CIE de sua escola e clica em buscar. Uma outra maneira de conseguir essas informações é por área de interesse. Vamos em Unidade Federal, São Paulo, Município, vamos escolher Itapecerica da Serra, Dependência Administrativa Estadual, Localização Urbana, Localização Diferenciada não se aplica. Percebam que aqui nos é mostrada uma lista com todas as escolas estaduais do município de Itapecerica da Serra. Vamos escolher uma escola e clicar em buscar. Na página de informações da escola, o que nos interessa neste momento é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Entrando nesta nova página, nós temos as informações de todos os anos em que a escola participou do IDEB. Basicamente possuímos três colunas. A primeira coluna com a taxa de aprovação, a segunda com os resultados do SAEB. Na coluna da direita temos as metas que a escola deveria alcançar durante aquele ano e o valor, que é a nota final. E o valor, que foi aquilo que a escola realmente alcançou. Voltando na primeira coluna, na taxa de aprovação, vamos pegar como exemplo o IDEB de 2019. Percebam que aqui nós temos sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Os números que temos aqui embaixo, que é a taxa de aprovação, nos faz lembrar do fluxo escolar. Então a taxa de aprovação desta escola ficou em 0,99, pois é a média destas 4 séries. Na coluna do meio nós temos a proficiência média e padronizada de matemática e de língua portuguesa. Ao lado temos todos os anos em que a escola participou do IDEB, a meta da escola e o valor alcançado. O valor nada mais é do que a média de língua portuguesa e matemática multiplicada pela taxa de aprovação.
Logo abaixo, temos um gráfico que mostra a evolução da escola dentro das edições do IDEB. Retornando à página inicial do INEP, vamos novamente em Educação Básica, só que dessa vez em SAEB. Nesta página buscaremos por resultados. Vamos acessar o boletim da escola e nesta tela vamos preencher os dados necessários para buscar o boletim da escola. Podemos localizá-lo pelo código da escola, o número base de 35 acrescido do CIE, a edição, clicando em pesquisar. Outra maneira, escolhendo por área de interesse. Buscamos então São Paulo, município de Itapecerica da Serra, dependência administrativa estadual e clicamos em pesquisar. Aqui inicia a lista com todas as escolas deste município. Temos o nome da escola, o código 35 acrescido do CIE e aqui a opção de download do boletim da escola. No boletim propriamente dito, temos a identificação da escola, a edição do IDEB, um botão para fazer o download deste boletim e alguns indicadores contextuais, entre eles o nível socioeconômico da escola, a formação docente dos professores que atuam, temos a participação na avaliação, os estudantes presentes do 9º ano, 52, e a quantidade de matriculados, 56. Por isso que a taxa de participação foi de 92,86, assim como no ensino médio também. Logo abaixo, temos a distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência. Vamos pegar aqui como exemplo, língua portuguesa, 9º ano. Nós temos aqui médias de proficiência. Nós temos a sua escola posicionada aqui, na segunda linha, com 283,57. Temos algumas escolas similares, para que possa ser feita a comparação com a sua escola. Temos o total do município, escolas estaduais do seu município, total do estado, totais de estaduais do seu estado, municipais, federais no Brasil, escolas estaduais do Brasil, o total do Brasil e as escolas municipais do Brasil. Então é uma parte bastante importante para que a escola possa fazer a sua comparação em níveis de proficiência com as demais escolas do nosso país. Do lado direito, nós temos o desempenho da escola nas edições do SAEB a que ela participou. Então percebo que nós temos essa escola desde 2011 até 2019 participando, com uma certa elevação a cada edição do IDEB. Descendo um pouco mais, nós temos a distribuição percentual dos alunos do 9º ano do ensino fundamental por nível de proficiência. Aqui vale ressaltar que, diferentemente do que estamos acostumados com o SARESP, o IDEB divide os seus níveis de proficiência, no caso língua portuguesa 9º ano, em 8 níveis. Logo abaixo falaremos um pouco deles. Neste caso, esta escola possui total de alunos que participaram da avaliação do SAEB. Nós temos 5,77% de alunos no nível 0, 3,85% no nível 1 e assim até completar os 100% dos alunos que participaram. Temos uma comparação também com escolas similares, com escolas do total do município, do estado e do país. Abaixo nós temos a representação gráfica da distribuição percentual destes alunos. Então nós temos 5,77 no nível 0, uma maneira bem mais visual de identificar onde estão os níveis com maior dificuldade. Descendo um pouco mais, aqui temos os descritores. No SARESP conhecemos alguns níveis de proficiência. O SAEB também adota esta mesma nomenclatura, só que aqui trabalhamos como descritores
onde temos uma numeração muito próxima do SARESP. Então percebam, nós temos nível 0, que vai desempenho menor que 200, nível 1, que fica entre 200 e 225, e assim desta maneira até 375 ou superior. Vamos pegar como exemplo o nível 3, que estamos abordando dentro da nossa TPC. O desempenho é maior ou igual a 250 e menor que 275. Neste nível, o estudante provavelmente é capaz de dominar todas as habilidades anteriormente colocadas no nível 0, 1, 2 e localizar informações explícitas em crônicas e fábulas, identificar os elementos da narrativa em letras de música e fábulas, reconhecer a finalidade de abaixo-assinado e verbetes, reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em fragmentos de romances, diários, crônicas, reportagens e máximas, provérbios, interpretar o sentido de conjunções, de advérbios e as relações entre elementos verbais e não verbais em tirinhas, fragmentos de romances, reportagens e crônicas. Comparar textos de gêneros diferentes que abordem o mesmo tema. Interferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas. Inferir o sentido de palavra ou expressão em história em quadrinhos, poemas e fragmentos de romances. Voltando para a distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência, temos a mesma leitura para a terceira série do ensino médio, diferenciando apenas no nível 8, onde o desempenho é maior ou igual a 400. Além de língua portuguesa, temos matemática. Por exemplo, matemática no 9º ano do ensino fundamental, a leitura também é o mesmo processo, só que os níveis são maiores. Ao invés de termos apenas 8, temos 9 níveis. Já na terceira série do ensino médio em matemática, nós temos 10 níveis. A Diretoria de Ensino, Região de Itapecerica da Serra, espera ter contribuído com vocês para o entendimento do processo de formação do IDEB. Obrigado. Bom dia a todos. Na verdade, é para a gente conversar um pouquinho sobre o vídeo, né? Como a professora Veridiana falou no início da TPC, a gente aqui nessa TPC está fazendo um comparativo entre os descritores do IDEB e as habilidades essenciais do currículo de São Paulo. Os descritores nada mais é do que habilidades também, né? Só muda a nomenclatura. E esse vídeo, ele mostra para a gente, ele faz um passeio pelo site do IDEB-SAEB para a gente poder verificar o que contém ali, né? Então, nesse TPC, a gente está focando mais, apresentando mais ali as habilidades de língua portuguesa, porque o nosso problema maior, em termos de rendimento de nossos alunos, da nossa diretoria do ensino fundamental, é em língua portuguesa. Quando vai para o ensino médio, a gente tem matemática um pouquinho pior do que língua portuguesa. Porém, todas as disciplinas, elas trabalham com as habilidades de leitura e escrita. E principalmente a leitura é fundamental, leitura e interpretação, para as matérias da área de ciências da natureza e matemática. Quando o aluno sabe ler e interpretar os enunciados, tudo fica mais fácil, não é? Então, a minha fala é nesse sentido de vocês compreenderem a importância da leitura, da interpretação, no fazer de vocês, nas disciplinas curriculares de vocês, né? Então, a gente espera mesmo que esse videozinho tenha ajudado vocês no entendimento de como acessar essas informações que irão ajudar vocês no dia a dia, no fazer de vocês em sala de aula. Agora eu devolvo a fala para a professora Veridiana para ter continuidade aí com a formação. Muito obrigado. Então, como a prova
né, a prova do SAEB é realizada com as séries finais, o 9º ano e o 3º ano do ensino médio, a gente trouxe as escalas de proficiência do nível 1, 2. Então, aí, a gente vai falar das escalas de proficiência da língua portuguesa, do 9º ano, e como as ciências exatas, a maior parte, a gente tem 3 disciplinas que estão no ensino médio, eu também coloquei a escala de proficiência da língua portuguesa do 3º ano do ensino médio. E aí, essas escalas de proficiência são os níveis que o Wagner falou no vídeo. Aí, o nível de proficiência 1 tem o 0, mas aí o 0, lá na escala, quem já viu o boletim, o 9º ano tem o nível 0. Nesse nível, ainda não dá para a gente medir as habilidades. Então, nas escalas de proficiência, aparecem as habilidades que os meninos são capazes de realizar, né? De reconhecer, de inferir, de identificar. No nível 1, habilidades, os meninos são capazes de reconhecer expressões características da linguagem científica e jornalística. Isso para o 9º ano. E a relação entre a expressão e o seu referente em reportagens e artigos de opinião. Inferir o efeito e sentido de expressão, opinião em crônicas. Aí você está falando assim, Veridiana, mas a gente está falando de ciências exatas. Dá para a gente trabalhar isso também nas nossas disciplinas? Professora Veridiana, só para falar um pouquinho dessa questão da língua portuguesa, que a gente está apresentando os níveis de proficiência em língua portuguesa, reforçando que nós estamos num ATPC de Ciências da Natureza e Matemática, porém, nós estamos num esforço, numa tentativa de aproximar as habilidades que são trabalhadas em língua portuguesa com as habilidades que são trabalhadas também em ciência da natureza e matemática, as habilidades relacionadas à leitura. Então, todas as habilidades que nós estamos colocando aqui, e mais para frente a professora Veridiana vai colocar as habilidades também da área de ciências da natureza e matemática, são habilidades que contemplam mais a leitura. Então, é esse esforço que nós estamos tentando fazer aqui nesse ATPC, assim como também fazer uma aproximação entre as habilidades do SAEB, que a gente chama de descritores, com as habilidades essenciais do currículo de ciências humanas. Então, a gente sabe que, apesar de a gente trabalhar com essas habilidades de leitura e também de escrita nas áreas de ciências humanas e matemática, a gente não pode se esquecer de outras habilidades que são características e próprias de cada uma das disciplinas de ciências da natureza e também da disciplina de matemática, tá bom? Muito obrigado, professora Veridiana. Assim, e mais uma coisa, né, os níveis de proficiência que são mostrados aqui, que vão do nível 1, vai do nível 1 até o nível 3, é porque a maioria dos nossos alunos, na escala de proficiência, eles se encontram nesses níveis 1, 2 e 3, na sua maioria. Passa a palavra, professora Veridiana. Vamos lá, então. No nível 2, os meninos são capazes de localizar informações explícitas em fragmentos de romances e crônicas. Mas nos textos, exercícios que a gente passa, será que eles são capazes de localizar essas informações? São capazes de identificar o tema e assunto em poemas e charges, relacionando elementos verbais e não verbais. Reconhecer o sentido estabelecido pelo uso de expressões, de pontuação, de conjunções e poemas, charges e fragmentos de romances. Reconhecer relações de causa e consequência e características de reportagens em lendas e fábulas. Reconhecer o recurso argumentativo em artigos de opinião. Inferir efeito de sentido de repetição de expressões em crônicas. No nível 3, lembrando que esses níveis de proficiência são os níveis de proficiência. Opa, vou
são os níveis de proficiência da língua portuguesa do 9º ano. Os níveis de proficiência, essas habilidades que aparecem aqui, elas se repetem no 3º ano do ensino médio e aparecem algumas outras mais. Então, se ele consegue adquirir essas habilidades aqui no 9º ano, então a tendência é só que acrescente-se mais. No nível 3, ele é capaz de localizar as informações explícitas, identificar os elementos da narrativa em letras de música e fábulas, reconhecer a finalidade de um baixo-assinado, reconhecer a relação entre pronomes e seus referentes e relação de causa e consequência. Isso aqui, reconhecer a causa e a consequência em física, muito legal, né? Será que eles conseguem fazer isso? E matemática também, química, né? Biologia, toda a nossa área, eles têm que identificar a causa e a consequência disso. E aqui ele continua em romances, diários, crônicas, mas na nossa área acontece muito nos exercícios. Interpretar o sentido de conjunções, de advérbios e relações entre elementos verbais e não verbais, em tirinhas, fragmentos de romance, reportagens e crônicas, comparar textos de gêneros diferentes que abordem o mesmo tema, inferir o tema e ideia principal. Isso aqui é uma coisa que às vezes a gente tem problema no 1º ano também bastante, né? Em notícias, crônicas e poemas, inferir o sentido de palavra ou expressão em história, em quadrinhos, poemas e fragmentos de romance. Aí aqui vem a escala de proficiência da língua portuguesa do ensino médio. Prometo para vocês que eu não vou ler, eu só coloquei porque eu queria mostrar os níveis e vocês prestaram atenção no vídeo do Wagner. Quantos níveis de proficiência de língua portuguesa nós temos? 3. A diretoria está no 3. Muito bem. Obrigada pela participação de vocês. Adoro quando vocês participam, porque eu sei que eu não estou sozinha. A nossa diretoria, a média das escolas, em média, está no 3. Tem algumas que estão no 2 também. São 8 níveis de proficiência. Então, a gente, na nossa área das ciências da natureza e da matemática, tem como a gente trabalhar os nossos componentes curriculares para ajudar a passar desse nível? Porque essas habilidades que eu li para vocês aqui são as habilidades que no nível 3 eles são capazes de fazer. Mas como a gente faz para avançar para um nível maior? Eu vi que tem escola na nossa diretoria que está no nível 6. Muito legal. E matemática, gente, esse índice também é entre o 3 e o 2. Em matemática, nós temos 10 níveis. Mas matemática, eu vou deixar para a gente fazer um ATPC depois, porque a nossa situação está pedindo a língua portuguesa para que a gente trabalhe para tentar melhorar esses resultados na língua portuguesa. Este ano é ano de avaliação. Eu não vou ler isso aqui para vocês, prometo. Até mesmo porque vocês iam ficar me xingando. Eu só coloquei aqui para vocês verem que são 8 níveis e que nós estamos no 3, igual uma mocinha falou aí. Aqui eu repeti de novo os níveis, só que esses aqui não são os níveis do 9º ano, são os níveis do 3º ano do ensino médio, o 1º, o 2º e o 3º. Se a gente for olhar os níveis de proficiência, as habilidades, aqui localizar, identificar, reconhecer, são as mesmas, acrescenta 1 ou 2, no máximo a mais no 3º ano. E aqui, lá no site do IDEB, você encontra a matriz de referência. No final dessa apresentação que eu coloquei, eu mandei para vocês pelo coordenador, tem o link que você encontra a matriz de referência do SAEB. Na matriz de referência, a gente encontra os descritores. O que seriam os descritores? As nossas habilidades. E aí, no SAEB, ele trata os descritores, as habilidades, como descritores. E no quadro 3, que é referente ao nível 3,
Temos aqui o descritor 1, o D1, o D3, o D4 e o D6. Então, isso é interessante que a gente pode trabalhar em cima desse aqui, que é mais objetivo. Como a gente pode fazer com que o aluno identifique informações explícitas no texto? Às vezes você coloca lá, leis de Newton na lousa, aí coloca na prova. Qual é a matéria que a gente está trabalhando? Ele coloca velocidade. E ele não conseguiu passar a ideia que a gente pediu. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Inferir a informação implícita num texto. Identificar o tema de um texto. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Professora Veridiana, eu gostaria de pedir a palavra mais uma vez, para repetir, reforçar que, na verdade, essas habilidades de língua portuguesa que nós estamos abordando, a gente está abordando primeiro essas habilidades e depois a gente vai fazer uma transição para a área de ciências da natureza e matemática, para a gente perceber que há uma aproximação, há um diálogo entre as habilidades de língua portuguesa e as habilidades das ciências da natureza e matemática, não é? Então, ao fazer essa analogia, a gente acaba percebendo que nós não, enquanto ciências da natureza e matemática, nós não estamos trabalhando a habilidade de língua portuguesa, mas essas habilidades de língua portuguesa, elas também são contempladas em matemática, ou seja, as habilidades de matemática e ciências da natureza, elas conversam com as habilidades de língua portuguesa. Então, eu gostaria de reforçar isso, porque os professores no chat, algumas professoras e alguns professores, não estão entendendo a lógica da gente abordar as habilidades de língua portuguesa nesse primeiro momento da apresentação, tá bom? Então, inclusive o MMR desse ano vai focar em língua portuguesa, tá bom? Porém, esse ATPC, apesar de até aqui a gente está apresentando habilidades de língua portuguesa, a gente vai fazer essa transição durante a ATPC para vocês perceberem que em matemática e nas outras disciplinas de ciências da natureza, essas habilidades elas são contempladas, tá bom? Passa a palavra, professora Veridiana. Então, como eu estava falando assim, a gente está falando das competências, das habilidades da língua portuguesa, mas essas habilidades também não podem ser trabalhadas na nossa área, vocês acham? Não é importante trabalhar a leitura e a escrita com os alunos na nossa área? Como interação, a gente tem a atividade 3, uma interação, e aí falando dos descritores do nível 3, que foram esses descritores que eu mostrei para vocês, vocês estão vendo? Está pequeno? São os descritores do nível 3. Vou voltar aqui na tela do descritor do nível 3. Na nossa área, é possível a gente identificar ou ajudar o aluno a localizar informações explícitas em um texto? Eu fiquei pensando, eu achei mais difícil achar em matemática, mas dá para a gente achar e trabalhar com isso com eles também. Inferir um sentido de palavra ou expressão? É importante o menino saber o sentido da palavra? Por exemplo, quando eu falo da energia que move um carro, é a mesma forma que eu falar a pessoa me transmite uma energia ruim? Tem o mesmo sentido essa expressão? Inferir uma informação implícita em um texto. Identificar o tema de um texto. Distinguir um fato da opinião relativa desse texto. Então, aqui na interação, eu quero que vocês me falem se é possível a gente trabalhar essas habilidades e, ao mesmo tempo, trabalhar o nosso currículo paulista. Trabalhar nossas habilidades sociais. Aí, a segunda questão é, esses descritores podem ser trabalhados nas diferentes áreas do conhecimento? Dá para a gente fazer um trabalho interdisciplinar, trabalhando junto com a nossa área, nosso componente curricular, trabalhar
os descritores da língua portuguesa relacionados ao nível 3? Qual é a importância de se trabalhar a competência leitora e escritora no seu componente curricular? É importante que em física o menino saiba ler? É importante que em biologia ele consiga saber qual é o tema que é trabalhado? Então, a gente tem 5 minutos para vocês interagirem no chat. Agora, vocês acham que faz um pouco... Está melhor um pouco o sentido? Com certeza. Eu acho que quem já trabalha os materiais da SEDUC, ele já... Então, é óbvio que dá para você trocar algumas metodologias de como você passar aquilo. Cobrar que o aluno leia um pouco, cobrar que ele busque alguma informação, alguma pesquisa dentro da nossa área. Então, você acaba trabalhando essas outras habilidades. Mas com o material da SEDUC, você já trabalha interdisciplinarmente isso no automático. Isso, perfeito. É isso que eu queria passar. A gente acaba, já quando a gente trabalha com material SEDUC, a gente já está trabalhando as habilidades essenciais exigidas. E aí, o fato de a gente pedir uma pesquisa, ou até mesmo de fazer ele ler aquele material e identificar as ideias, a gente já está trabalhando essas habilidades. E aí, a ideia é só o reforço do trabalho com essas habilidades para que a gente tenha índices melhores. Muito obrigada, professor. Como você chama? Professor William. Muito obrigada, William. Professora Veridiana, a professora Luciana, ela colocou aqui no chat o seguinte: em matemática, existe a competência leitora para resolução de problemas, elaboração de estratégias. Né? Então, exatamente, o aluno, a aluna, para ela poder resolver um problema proposto, ela tem que saber ler e interpretar. Né? Então, a todo momento, nessa resolução de problema, ela está trabalhando a leitura com o aluno. A Celi colocou que a leitura e a escrita são imprescindíveis. A Camila disse, para a resolução de problemas em matemática, essa interpretação textual é importante, né, identificar informações. A leitura é importante em qualquer área e trabalhando a interdisciplinaridade ajuda a sanar as dificuldades. A professora Andréia falou isso. Passa a palavra. E em relação à professora falou da matemática, que ele tem, se ele não entende, se ele lê e não interpretar aquilo, como que ele vai propor estratégia, né? Então, nós estamos sempre trabalhando, como o William falou, essas habilidades quando a gente está trabalhando no material SEDUC. A nossa proposta aqui é só a gente reforçar essas habilidades, e essas são as habilidades do nível 3. Vamos reforçar essas habilidades e, quem sabe, avançar esses níveis. Obrigada pela participação de vocês no chat e aqui falando em áudio. Próximo. Eu coloquei algumas atividades aqui para colocar, para a gente falar desses exemplos, né? Aqui, gente, eu peguei só as habilidades essenciais do currículo paulista. A primeira habilidade lá que a gente pode trabalhar no primeiro bimestre, né? Que tem para a gente trabalhar no primeiro bimestre. Então, eu coloquei a de matemática, eu fiquei pensando. Eu peço até que algum professor de matemática, como chama, Reginalda, professor de matemática que interagiu? Aqui, essas habilidades, gente, eu fiquei pensando, mas lógico, dá para a gente trabalhar essa habilidade aqui, matemática. A primeira habilidade, eu vou botar no modo apresentação. Eu estou com medo de pôr no modo apresentação, mas eu vou colocar para ficar maior. Alguém está falando comigo? O seu som está ruim, eu não estou te escutando direito.
Eu não estou escutando, se não está falando comigo, por favor, o microfone. Então, habilidades essenciais do currículo paulista de matemática do primeiro bimestre. Resolver e elaborar situações, problemas, usando relação entre potenciação e radiação, para representar uma raiz como potência e expoente fracionário. Para trabalhar essas habilidades, eu penso que a gente vai trabalhar na hora que os meninos estiverem fazendo exercícios. Até mesmo porque ali na hora que ele tem que tirar a ideia do que ele tem que fazer para resolver aqueles exercícios. E física, habilidade. É a primeira. Eu peguei a primeira de cada um, gente. Eu coloquei o recorte da apostila, eu vou passar para vocês no próximo slide. Só queria falar das habilidades, né? Física, caracterizar os aparelhos a partir das especificações do fabricante sobre suas características, voltagem, potência, frequência, etc. Reconhecendo símbolos relacionados a cada grandeza. Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo o estado chamado de equilíbrio químico em que os reagentes produtos coexistem. Biologia é a primeira coisa que ele pede uma retomada. Física também ele colocou a retomada, mas eu acabei tirando. Biologia devia ter tirado também, né, gente? Identificar elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. Relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. Escrever e reconhecer nomes científicos. E ciências do 9º ano, investigar as mudanças do estado físico da matéria, explicar e representar essas transformações com base no modelo da constituição submicroscópica. Então, passando, coloquei aqui de novo os descritores do nível 3 que devem ser trabalhados, que é localizar uma informação explícita, identificar a finalidade do texto, reconhecer o tema, inferir uma informação. Inferir o sentido e efeito do sentido produzido por essa expressão. Aí eu tenho aqui, primeira página da apostila de física do 3º ano. Eletricidade no cotidiano. Qual é o tema, povo? Já posso perguntar direto para o aluno, qual é o tema que a gente vai trabalhar aqui? Só que pelo nome eletricidade no cotidiano, ele vai saber que o tema que a gente vai trabalhar é eletricidade. E aí vem o texto. Desse texto a gente pode pedir para ele tirar a ideia principal. Qual que é a ideia que está? A ideia explícita aqui é trabalhar eletricidade, conhecer a eletricidade, a energia elétrica. Qual é a finalidade do texto? A finalidade desse texto é ele conhecer a eletricidade, as características da energia elétrica, o papel da energia elétrica na sociedade. Será que o menino do 3º ano é capaz de ver reconhecer essas coisas nesse texto? Reconhecer o tema, inferir informação e o sentido dela? Não é tão difícil a gente trabalhar isso, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Que não tem tem poucos textos. Mas qual é a ideia explícita aqui? O que o menino tem que olhar e tem que ver e tem que falar? Apesar que já está o nome aqui. Mas ele tem que ver e tem que saber que isso aqui é o quê, gente? Olhar os pontos, né? O plano cartesiano, os pontos. Exatamente. As retas, né? Muito bem. Só de olhar aqui, você já fez uma leitura e já deu a ideia principal. Os pontos, a localização. Para um outro pode ser o plano cartesiano, não é isso? Muita dificuldade em tudo isso, né? Não tem muita dificuldade. Exatamente, não tem muita dificuldade nisso. Mas será que tem aluno que consegue identificar e falar, isso aqui é um plano cartesiano, professora? Não, ele não vai pegar a ideia do plano cartesiano se ele não tiver os conhecimentos prévios de plano cartesiano, né? Assim como ele tem a ideia de função, se ele não tiver a ideia de interdependência de variável e plano cartesiano, né? Então é como se fosse uma escada, né?
É como se fosse uma escada, perfeito. A mesma coisa se a gente chegar e disser para ele, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, ele vai ficar olhando para minha cara. Mas... Ele precisa ter as habilidades suporte antes para poder fazer. Perfeito. Perfeito. Eles deveriam, né? Porque já tem uma introdução aí já no segundo ano, tem uma bela introdução do plano cartesiano, então, no caso, no terceiro ano, eles já deveriam reconhecer sim, porém tem essa grande defasagem de aprendizagem. Verdade, isso mesmo. E também ali, quando eles começam a ver função no primeiro ano, que já vê também essa questão de função e já sabe o que é um eixo de ordenada e de abscissa. Então, pensando naqueles descritores que a gente falou, a ideia explícita aqui seria o plano, a localização dos pontos. E será que ele sabe fazer essa leitura? Como o professor falou, ele precisa dos conhecimentos prévios. E é nessa hora que a gente para e pensa, será que ele sabe? E o que veio antes, será que ficou fixado? E então, realmente, tem muita coisa para ser feita. E também, lá na matemática, tem o descritor que fala disso e que eles não... A gente tem que fazer uma TPC voltada para a matemática em relação aos descritores do SAEB também. Mas a questão da língua portuguesa podemos, nós, na nossa área de ciências da natureza e matemática, ajudar também na competência de ler e escrever. E o ler e escrever está associado só à leitura de textos e palavras? Isso aqui também é uma leitura, né? E eu acho lindo. E eu queria que todos os alunos que olhassem achassem lindo também. Obrigada pela participação de vocês. Na verdade, a matemática é uma interpretação, né? Sim, exatamente, perfeito. Matemática é uma interpretação o tempo todo. Se ele não souber interpretar... né? Se ele não souber interpretar... Se ele não souber interpretar o que pede, ele não sabe fazer a matemática, né? Verdade, perfeito. Então... Ela depende do tipo aplicado também, né? Você pega um terceiro do ensino médio, por exemplo, você vai trabalhar esse sistema de coordenadas com os alunos, era a forma que isso era aplicado anteriormente para os alunos. Mas se você olhar hoje dentro do nosso currículo, principalmente se você dá uma olhada nesse currículo em ação, desde o sexto ano já vem sendo abordada essas ideias de coordenadas com situações bem simples, localização do ponto lá no joguinho de xadrez, no joguinho de gamão, né, um posicionamento em geografia, ele vai colocar lá as coordenadas para o cara saber onde está determinada região, em que ponto do plano. Então, vai inserindo até em outras matérias, eles já vão trabalhando isso, né? O que acontece dentro dessa realidade desses alunos hoje que estão no ensino médio, que eles perderam toda essa base lá atrás, né? Onde a matemática era voltada somente para a aritmética, o professor ensinava lá uma equação para o cara, ensinava uma adição para o cara lá e dava exercício do A até Z para o cara mecanizar aqui dali e não sabia onde se aplicava isso, né? E hoje nós estamos vendo aí, há praticamente 10 anos atrás, nós estamos vendo aí que essa aplicação de todo o conteúdo da matemática, ele vai tratar com a realidade do aluno. Então, por isso que às vezes esses alunos que estão lá na frente, eles têm essa perda aí. Mas esses alunos que estão introduzindo agora, eu pego para vocês aí, uns 3 anos atrás, praticamente, que está sendo trabalhada essa ideia do currículo, né, e houve a mudança daquele caderno do aluno que tinha antes, que esse agora do currículo em ação e do ensinar a aprender é muito bom. Se você vê as atividades que eles têm ali, são bem legais, porque ele trabalha assim a parte bem básica, né, bem simples mesmo para o aluno, e depois ele vai para uma parte mais contextualizada e mais difícil. E quando você pegava aquele caderninho antes, lá o laranjinha, lá o amarelinho de matemática, já entrava num nível muito forte com o aluno lá na frente, aí você ficava meio perdido, você tem que fazer várias aulas. E hoje não, hoje você vê uma sequência didática, desde o sexto ano você já vai trabalhar coordenados com o aluno, igualzinho a professora fala aí, trabalhar os pontos, trabalhar a ideia de noção de espaço no plano cartesiano, então hoje fica muito mais fácil. Então eu vejo, infelizmente hoje nós estamos de aula remota, né, mas eu vejo que quando nós voltarmos aí para a sala de aula nessa realidade, o aluno começando no sexto ano, quando ele vai chegar ali no primeiro ali, ele já vai ter uma noção muito grande em cima disso, porque todo ano volta, né, que é o espiral. Então acredito que um futuro aí vai ser melhor, viu? É o espiral e é a construção em cima do conhecimento prévio, que nem vocês falaram. Perfeito, é uma construção.
Do mais fácil, do mais difícil, vai construindo junto com a realidade dele. Perfeito, perfeito. Professora, a gente vê até pelos livros, né? Os livros de antigamente, os livros de hoje, você vê que os livros de antigamente a gente tem um grande conteúdo. E os livros que eles estão mandando hoje, eles são pobres de conteúdo, né? Sim. É para sair daquela educação propedêutica, né? Conteudista. Então, vamos agora para construir. Hoje eu tenho minha filha que estuda no 3º ano, né, do ciclo 1, e eu vejo lá trabalhando, né, eu vejo esse EMAI, por exemplo, que tem aí, eu gosto muito do trabalho do EMAI. Então, se for ver lá, ela já trabalha essas ideias da menina, dela localizar lá A1, A2, onde está a figurinha, né? Até a professora deu esses dias aí de inglês, no 3º ano, né, ela mandou uma atividade de inglês, né, aonde está a luzinha lá, ela vai ver A7, está a luzinha, bird, entendeu? Aí vai, então já vai trabalhando desde do 1º ano, então eu achei bastante interessante. Então isso vai nos ajudar muito lá na frente, né? Nessa construção aí, né? Nessa sequência. É verdade, muito obrigada. Professora Veridiana, eu estou interrompendo aqui só para agradecer e elogiar muito a participação no chat, aqui está muito rico, tem ideias muito, que está contribuindo muito realmente para a discussão, e também os professores que estão no ao vivo, né, essa a citação da língua inglesa, que o professor está falando aí do ensino fundamental, essa interdisciplinaridade, ele mostra para a gente que as áreas do conhecimento e as disciplinas, elas estão totalmente conectadas, né, por isso aquela ideia de que as habilidades que se trabalha numa disciplina não se trabalha em outra, é errônea, porque essa conexão entre as disciplinas, elas vão reforçando, uma vai reforçando a habilidade que está sendo trabalhada na outra. Muito interessante. Parabéns mesmo, professores, pela contribuição de vocês. E muito obrigada, foi muito rica, e eu aprendi com vocês também. Aprendi muito. Porque cabe nós, professores de matemática aí da área de exatas, né, quebrar esse paralelo que existe, né, porque fala que existe um paralelo ali entre a matemática e as outras disciplinas. Ela é tratada assim, como matemática exatas, era somente matemática ali, e as outras disciplinas separadas, porque realmente não existia esse elo entre os conteúdos aí, né? Porque a matemática não é real para a gente, na verdade, né? Se você for ver lá, o cara vai fazer 2 mais 2 é 4, porque ele sabe que tem que dar 4. É diferente de você mostrar lá para o cara, olha, o cara de ciência mostrar, olha, essa aqui é uma uva, não tem como ser uma banana, né? É uva, o cara tá vendo que é uva. Então, para mim jogar esse 2 mais 2 igual a 4, eu tenho que fazer uma construção, mostrar que 4 canecas ali é 4, mas ele não tá vendo 2 mais 2 ali, eu tenho que fazer ele chegar a esse real que não existe na exata, está aqui no consciente. Quando está no consciente, é a abstração. É perfeito, isso é abstração. Isso eu até falo que eu não sei dar aula de matemática, porque física eu acho muito fácil relacionar, mas em matemática eu acho muito difícil relacionar. E é isso que você falou, vamos relacionar, vamos juntar as coisas. Muito obrigada pela participação de vocês. Tem um professor que quer falar e tem a Viviane que está com a mãozinha levantada. Professora. E o Reginaldo também. Tarde, bom dia, né? Quase boa tarde. Alô. Boa tarde. Então, eu gostaria de contribuir um pouco falando sobre os escritores, né? Que é a questão dessas habilidades, no começo, eu penso que até para o profissional, para o professor, foi difícil entender as habilidades. E depois repassar isso, né? Trabalhar isso. Então, foi uma mudança não só para o aluno, para o professor também, né? E a questão, assim, da clareza dos livros didáticos também, de não ter uma clareza, e agora isso está reduzido, e o profissional ele ter que buscar em outras partes essa diversificação, né, das habilidades e essas interdisciplinas. Eu acho que isso não era claro, e fez com que o profissional também, né, ele se informasse sobre isso, saísse um pouco da zona de conforto e buscar um conhecimento também para o professor. Isso, perfeito, Vivi. E a nossa TPC de hoje, a intenção é essa,
Será que dá para a gente buscar aquelas habilidades da língua portuguesa e trabalhar na nossa área? Vamos juntar junto com as habilidades. Como o professor disse, a gente já tem o material da SEDUC, o professor agora falou eu esqueci seu nome, desculpe, professor, do currículo em ação. Essa é uma formação que eu acho que a gente tem que ter. O Eduardo, essa é uma formação que eu pretendo fazer a próxima vez, talvez, se der tempo, do currículo em ação, porque o currículo em ação está muito interessante, está muito rico, e é isso que ele falou. Será que dá para a gente pegar esses descritores, essas habilidades da língua portuguesa e inserir na nossa? Dá, vai dar trabalho, a gente vai ter que nem a Vivi falou, a gente vai ter que sair da zona de conforto, mas muitas vezes a gente já está fazendo isso automaticamente, né? E é bom a gente melhorar os índices? Tem o bônus, mas também tem a questão de ver o nosso aluno evoluir. É muito gostoso ver um aluno nosso entrar na universidade pública que foi professor nosso, que foi aluno nosso. Então, eu acho que vale a pena a gente trabalhar para, apesar das nossas dificuldades, tudo que a gente passa, mas a gente ainda tem aquele nosso aluno que precisa da gente e está aí para evoluir. Desculpa eu cortar, é que já está acabando o tempo. Tinha química, tinha ciências ainda para eu falar. O PPT eu mandei no grupo para o coordenador. No final da apresentação, eu fui procurar, gente, essa questão das informações explícitas e implícitas, e ontem eu achei um vídeo muito legal, então eu coloquei como sugestão para vocês, se vocês quiserem assistir no final se vocês quiserem assistir depois. O link do Wagner também está na apresentação. A avaliação e lista de presença de vocês. Professora Veridiana, mais uma vez cortando, mas para parabenizar novamente os professores da PEI, Alexandre Rodrigues Nogueira, que participaram lindamente aqui, e professores de outras escolas, como tem bastante informação no chat, a gente acaba não citando o nome de todo mundo, né? Mas a participação de todos vocês tem igual importância. Eu estou vendo aqui no chat o Lucas Rosenberg, não aparece qual que é a escola, mas tem a Verônica Freisen, tem a Karina, o Jonathan Pirotti, a Karina de Souza, a Vladia Viana. Então, são muitos professores participando, e agradecer imensamente também os professores que estão no ao vivo falando, né? Que está, desculpa, e realmente está enriquecendo o nosso ATPC. Parabéns para todo mundo. E me ajudaram. Muito obrigada. Então, eu vou voltar aqui na minha cola, né, que é a formação que eu não estou... A lista de presença, o link está no próprio PPT, mas também colocaram aí no chat para vocês já a lista de presença. Os links dos materiais que eu usei estão todos na referência aí para vocês, tá bom? E tem uma frase, a frase que a gente escolheu para o ATPC de hoje, vou compartilhar com vocês. A nossa frase do dia de hoje é uma frase do meu amigo Paulo Freire. Meu amigo. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire. Gente, eu agradeço muito pela participação de vocês. É muito bom estar com vocês e até a próxima TPC.